Olá, tudo bem? Aqui é o professor Igor de Geografia do Colégio Novo Éden. Vou trabalhar aí com conteúdo de nono ano, exploração dos recursos naturais, Europa, Ásia e Oceania. Então vamos lá, professor. Recursos naturais é um bem essencial para a vida humana. Nada melhor, então, né, que começar falando do carvão chinês. Por quê, professor? Então observe bem, vamos fazer uma breve leitura ali. Cerca de 70% da energia na China, depende do carvão, por causa da poluição severa no ar, que causa poluição severa no ar. Isso. Segundo informações da NHK World, o governo chinês está tentando aumentar a geração de energia por gás natural, que é menos poluente. Então o que seria isso? A China, né, nas últimas décadas, ela está promovendo aí uma geração aí, uma indústria mais limpa, né? Ela está tentando mudar a sua matriz energética, então ela está com uma política ambiental aí, tá? Tá dando certo, eles estão diminuindo aí a emissão de gases de efeito estufa, mas ainda assim, a China é disparado na emissão de gases de efeito estufa e que causa o aquecimento global, uma vez que 70% da energia da China depende do carvão, um combustível fóssil que causa poluição severa no ar. Então vejam bem, a China não é um país que mais produz manufaturados no mundo? Então imagine só, 70% da energia, para você gerar uma indústria, você precisa de energia. 70% da energia provém do carvão, então imagine a queima de combustível fóssil que esse país não pratica, né? Que ele pratica. E olha só, causa também impactos econômicos num outro país. Veja ali embaixo, ali, ó, mais de 60% da produção do carvão na Austrália está voltada para a exportação e consumo da China. Então, olha só, a Austrália, ela depende muito, né, na economia, né, na sua economia, da exportação desse carvão, né, dessa matéria-prima aí, para a China. Mas se o governo chinês está minimizando essa produção desse tipo de combustível, vai causar um impacto na economia australiana, uma vez que a Austrália exporta, né, mais de 60% da sua produção para a China. Então, se o governo chinês está com essa política verde, com certeza a economia australiana vai sentir o impacto. Vamos falar um pouquinho ali da Vale do Ruhr, então é uma zona industrial, é muito parecido com o que tem aqui no Brasil, que é a Zona Franca de Manaus, só que Vale do Ruhr é muito maior, né? É uma região, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, né, entre 39 e 45, os nazistas utilizaram muito os recursos que são abundantes, né? Carvão e ferro dessa região é assim, a nível assim, são jazidas enormes, são jazidas que favorecem muito a economia, principalmente da Alemanha e parte, né, da Europa, né? Boa parte da Europa importa produtos provenientes dessa região aí, muito rica, né, em reservas de carvão e ferro. Então, o Oriente Médio e o petróleo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Oriente Médio e o petróleo. O Oriente Médio ele produz na mesma proporção em que possui reservas. As reservas de petróleo no Oriente Médio chegam a quase um valor de 60% das reservas de petróleo no mundo inteiro. E os países que compõem o Oriente Médio sofrem muito com a escassez hídrica de água. Então, você não tem água ali, não tem bacias hidrográficas que pode gerar aí uma hidrelétrica, enfim, uma outra matriz energética que seja renovável. Porque a queima do combustível fóssil proveniente do petróleo gera muitos impactos ao meio ambiente. E por ser um recurso não renovável, um dia vai se esgotar, né? Um dia vai esgotar. E os países do Oriente Médio dependem unicamente, exclusivamente dessa matriz energética. Então eles estão tentando descentralizar, né? Eles estão tentando investir em outros meios de produzir energia.
tá? Os países que compõem o Oriente Médio, né, como eles estão ali naquela latitude 30, se você pegar ali um mapa, você percebe que a maioria dos países que estão em latitude 30 sofrem com problemas climáticos, que são áreas de alta pressão atmosférica, ou seja, na maioria dos países que estão ali na latitude 30 ali, geralmente são áreas de desertos, tá? E o Oriente Médio pega muito dessa faixa de latitude próximo de 30. Então, esses países basicamente é composto ali por desertos, com climas adversos, impróprios para a agricultura. Então, a maior riqueza que eles têm, que eles possuem, sem dúvida, é o petróleo. Vamos falar um pouquinho mais aí dos números. Então, perto de 65% das reservas de petróleo e cerca de 30% de gás natural provém do Oriente Médio. Os maiores consumidores, como sempre, Europa Ocidental, Estados Unidos, China e Japão. Então, a Europa Ocidental, a União Europeia, ela compra muito, né, desse petróleo do Oriente Médio. Os Estados Unidos também. Os Estados Unidos tem uma parceria, inclusive, com a Arábia Saudita, tá? A China, porque é o país que mais necessita, né, de recursos energéticos para sua produção, para continuar com a sua hegemônica produção. E o Japão, porque o Japão não tem recurso energético nenhum, não tem recursos naturais nenhum para gerar energia. Então, praticamente tudo que o Japão consome de energia é importado, tá? Então, a produção mundial em 2002, esse aqui tem um gráfico aqui, um gráfico não, um informativo de 2002. Então, um pouco atrasado, mas enfim, ainda serve, tá? Então, observe que o Oriente Médio já em 2002 já desponta, né, como o maior produtor mundial de petróleo, tá? Seguido aí pela Ásia e seguido aí pela América do Norte, tá? Engraçado, ó, observe, agora que eu me toquei aqui, cheguei na conclusão. Os países, né, do eixo norte, os desenvolvidos, são os que produzem mais petróleo. E os países do eixo sul, subdesenvolvidos, com exceção da Austrália ali, são os que produzem menos petróleo. Então, vamos falar um pouquinho sobre as reservas petrolíferas do Oriente Médio. Dentre as diversas jazidas de petróleo do Oriente Médio, concentra-se o maior recurso, né, de maior recurso, está ali próximo daquela região do Golfo Pérsico e na Mesopotâmia. Mesopotâmia que hoje compreende o Iraque, os quais juntos possuem cerca de 60% de toda a reserva do planeta. Dentre os países do Oriente Médio, os maiores produtores de petróleo são a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, e esses quatro primeiros estão entre os 20 maiores produtores do mundo. Aí Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein, todos do Oriente Médio. A imensa reserva do petróleo existente no subcontinente, aliada a outros fatores de caráter econômico e político, favorecem a criação da OPEP. Então, a OPEP são os países que exportam petróleo, né? São os considerados os maiores cartéis de petróleo do mundo. Inclusive, a Venezuela faz parte da OPEP, né? Desses países exportadores de petróleo. A Venezuela que possui a maior jazida desse recurso no mundo. Então, a OPEP produz aproximadamente 40% de todo o petróleo extraído no mundo. E 70% das exportações desse recurso em todo o globo visa principalmente as grandes potências. Então, obviamente que a OPEP, né, esse acordo que existe, essa relação que existe entre os países exportadores de petróleo, obviamente eles devem taxar, né, um preço, uma taxa comum, uma taxa de exportação comum entre eles, ou geram muito protecionismo de seu produto, a fim de que eles ganhem algum dinheiro e ganhem alguma vantagem por conta disso, né? Eles não iriam, né, se organizar de tal maneira sem que houvesse um viés de lucro, né? Sem que houvesse um plano, né, a longo prazo de enriquecer.
Então eles devem tarifar o preço do galão, do barril de petróleo, com certeza. E devem criar muitas barreiras, né, de protecionismo. Gás natural russo. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a Rússia detém as maiores reservas de gás natural do mundo. Se eu não me engano, é 60% do gás natural russo eles vendem para a União Europeia. Então, eles exportam para a União Europeia. O gás natural russo ele é de boa qualidade. E então, na questão geopolítica, a Rússia ela tem um enorme poderio por conta justamente desse recurso natural que provém ali no território, né? No seu território. Toda essa riqueza natural e a distância relativa pequena tornou a Europa dependente das exportações de combustíveis da Rússia. Olha aí, eu havia falado, na geopolítica mundial, a Rússia tem enorme poderio. A União Europeia consome 70% do petróleo e 65% do gás exportados pela Rússia. Ó, desculpa, falei 60, é mais, ó, 70% do petróleo, tá? O país tem sido fonte de incômodo para um continente desde 2009 por causa da crise do gás que envolveu a Rússia e a Ucrânia. Então, é uma crise aí que já dura muitos anos, né? Por conta disso aí, ó, observe, ó, todo o gás natural que sai da Rússia, para chegar na Europa, tem que atravessar a Ucrânia. A Ucrânia, né, que já fez parte da União Soviética, enfim, ela não quer tornar parte da Rússia, né, ela quer ser independente e ela critica, ela cobra, né, por esse gás passar pelo seu território, enfim. É uma crise política aí que já pendura aí por anos. As três maiores reservas de minérios radioativos estão na Austrália, Cazaquistão e Rússia. Por conta disso, são grandes produtores dessa matriz energética. Então, falando um pouquinho, né, da Oceania, ali ó, Austrália, Cazaquistão e Rússia. Falar um pouquinho também da Ásia, questão ali da Cazaquistão e Rússia, por serem, né, por terem grandes reservas de mineral radioativo, né, de minério radioativo. Esse minério, né, que a gente está falando, esse minério radioativo é o urânio, tá? Só que a energia termonuclear, ela é muito interessante, porque gera energia em larga escala, tá? Em energia em expansão. Só que o problema é que depois que houve, né, aqueles acidentes nucleares de 1986 e 2011, em Chernobyl e Fukushima, muitos países começaram a repensar, né, passaram a reconsiderar seus planos de uso dessa matriz energética, porque os danos materiais, danos ambientais, danos sociais é enorme quando ocorre, né, danos ambientais principalmente, são enormes quando ocorre algum vazamento desse material radioativo na atmosfera. Os recursos minerais da Oceania. A Austrália e Nova Zelândia possuem grandes reservas de petróleo, com carvão mineral e gás natural, né, principalmente o carvão australiano, que eles exportam para a China. Mas também a Austrália ali possui grandes reservas de ouro, ferro, manganês, chumbo, cobre e bauxita. A bauxita, esse último aqui, ó, se eu não me engano, a Austrália possui a maior. Isso, ó, os australianos são os maiores produtores de bauxita do mundo. E o Brasil é o segundo, né? É o maior produtor de bauxita no mundo. Que é bom para produção de ligas metálicas, enfim, é muito importante para a indústria, tá, siderúrgica de um país. Pessoal, tem atividades? Tem atividades da apostila, página 43, 46, 49, 52, 53, 58. Tudo isso, professor? Não, mas tem umas páginas ali que tem um exercício ou dois. Não é muita coisa não, já andei dando uma folhada ali. No caderno de atividades, pessoal, tem página 21, 22, 23
que tem atividades desse assunto, tá? E é isso aí. Essa foi mais uma videoaula aí. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado.